Pronto, hoje a gente vai iniciar a aula com um tema como montar o financeiro administrativo de verdade. Então, é um pouco da construção, é um pouco do resultado depois que você monta o administrativo, todo o processo de levantamento de vendas, de contas a receber, contas a pagar. Para quê? Para que a gente tenha alguns resultados na mão. Então, montar o financeiro administrativo é algo importante. Então, a gente vai trabalhar hoje, fazer uma pequena demonstração do que seria uma DRE, um fluxo de caixa, plano de contas e um centro de custo. E entender que é o resultado final de todo um projeto de implantação da parte financeira da empresa. E a gente, por que esse tema é essencial para a assessoria administrativa e para todas as empresas? Porque é um tema que gera informações de verdade para a empresa, para que as tomadas de decisões sejam mais visíveis e práticas. Organizar a empresa vai além de pagar boletos aleatoriamente. Então, a gente sabe que quando a gente pensa em organizar as empresas, não é só pagar contas ou só receber, né? Sem lançamentos corretos, números não refletem a realidade. Isso provoca o quê? Alguns erros de demanda lá na frente. Com base né? Com a base conseguimos analisar e corrigir, desenvolver a empresa. Então, com base nos dados, a gente consegue perceber qual a empresa que vende, quanto vende, qual o ticket médio, o que está faltando para faturar mais, qual o dia de maior movimento, menor movimento. Sem esses dados, a gente não consegue desenvolver algum tipo de estratégia para faturar ou até para evitar percas futuras. Um assessor precisa mostrar esses resultados com clareza. Então, a gente fazer todo o projeto de implantação na empresa, em termos de organização, fluxo de caixa, desenvolvimento, a gente também trabalha com o desenvolvimento desse processo. E aí, o que tem? O que é uma DRE gerencial? O que é isso? Por que é tão importante para a empresa ter uma DRE gerencial no processo administrativo? Então, a DRE demonstra os resultados dos exercícios, então vai te demonstrar aquilo que está acontecendo na tua empresa naquele mês. Quanto você vendeu, quanto você faturou, o quanto você recebeu. A DRE ela é proporcionalmente o que você vende e o que você compra naquela competência. Mostra a operação, se está dando lucro ou prejuízo, em termos de demonstração é gerencial, com base no movimento real. Então, na hora que tu determina as vendas dentro do sistema, que tu determina as compras que foram realizadas naquele período, tu consegue ter um fluxo baseado no movimento real e ajuda na tomada de decisão estratégica. Então, a estrutura básica de uma DRE, hoje, ela vem com o faturamento bruto, quer dizer, ao faturamento sem a base, sem a saída dos encargos ou o custo da mercadoria vendida. Deduções e impostos, aí vem a receita líquida, tem também os custos e as despesas operacionais daquele processo em que a gente está desenvolvendo a empresa, aí os resultados operacionais, e aí no final vem o lucro e o prejuízo. Vou trazer isso mais detalhes, a gente vai dar uma olhada no sistema que a gente trabalha, que lá é bem detalhado essa informação. O que é o fluxo de caixa? É o que se faz na realidade. A gente vendeu o que vende no mês de julho, muitas vezes não é recebido no mês de julho. Então, o fluxo de caixa é os recebimentos e os pagamentos realizados no dia. É o que vai dar essa estrutura.
é o controle de entrada e saída com data na baixa, permitir prever o saldo e a necessidade do financeiro da empresa, é organizando por tipo de movimento, então entender o que é uma saída, porque foi o pagamento de energia, o pagamento de funcionário, ou uma saída do Prolabores, tudo a gente tem que organizar o tipo de movimentação. Pode ser visualizado diariamente, semanal, mensal e até anual. Então, a diferença de um DRE para um fluxo de caixa é que a DRE, a base é por competência, mostra o resultado da empresa. Competência é a data do dia, o que é que eu vendi. A gente tem um caso aí, tem empresas que muitas vezes, como empresas sazonais, às vezes tem um bom faturamento em um determinado, como confecção, faturou 200 mil reais naquele mês, mas ele vendeu a prazo. Então, o recebimento é a prazo desse faturamento. Se somente se você não vender no cartão de crédito, ou se você vender no cartão de crédito para receber com 30, 60 e 90 dias. Então, você vendeu 200 mil, mas vai receber com 30, 60 e 90 dias. Então, tua venda é a DRE, mas o teu fluxo de caixa é outro totalmente diferente, ele está baseado no recebimento do dinheiro ou na base de faturamento e recebimento do dia. É o fluxo de caixa, com base no caixa, mostra o saldo e a liquidez da empresa. Então, quando a gente diz, eita, tem dinheiro? Vendeu, 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 mas muitas vezes não tem dinheiro. E o dinheiro que tem, às vezes, está comprometido já com todos os pagamentos realizados. São aonde a gente tem que estar administrando, tá? Uma DRE, ela é ótima para a gente ver que há o resultado da empresa, que há a venda. O fluxo de caixa tem que ser analisado para que a gente mantenha esse gargalo e não tenha prejuízo, porque muitas vezes utilizamos o fluxo de caixa totalmente e criando aí uma falta de liquidez. Uma DRE é a data de competência, a data que é quando a receita e a despesa, independente de quanto vai ser pago ou recebido, ele é executado. Um exemplo aí bem simples seria uma prestação de serviço. Eu realizei em junho, mas vou pagar em julho. Então, a competência é junho, a data de pagamento é julho. Então, a competência é quando eu realizo aquele serviço, mas pago no outro mês. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Compras feitas em maio, mas o boleto ficou para agosto. Então, às vezes, a gente consegue um bom prazo com o fornecedor. Isso faz com que a gente crie um hábito para criar um fluxo de caixa mais rápido e manter esse fluxo de caixa alinhado com as vendas. Tu recebeu a mercadoria em maio, vendeu junho, julho e vai pagar em agosto. Aí muitas vezes as pessoas fazem, que ótimo, mas quando chega em agosto não tem o dinheiro porque tu gastou com outras demandas. Então, tudo isso tem que ser visto e observado constantemente. Quando a gente trabalha em termos de produto, a gente diz que, no máximo, a gente deixa o estoque para 3 meses de giro, porque isso ajuda o fluxo de caixa a manter enxuto. Você compra um produto que você vai levar 1 ano para vender, você já está tomando prejuízo aí. Então, por isso que a gente começa a ter, aí tudo está interligado, a gestão de fluxo de estoque, para poder ter um fluxo de caixa saudável. Então, a data do pagamento, fluxo de caixa é a data do pagamento, é o dia que você recebe o dinheiro realmente, que dá saída ou entrada na sua conta, né? Então, esse é o fluxo de pagamento de fluxo de caixa. Exemplos práticos, aí, por exemplo, uma conta de luz de R$ 300, a competência é de julho, e o pagamento a competência dia 5 de julho,
o pagamento dia 10 de julho. Então, são situações que ficam dentro dessa estrutura, entrada e saída. Por que isso é importante saber? Por que é importante saber essa diferença? Porque o fluxo de caixa, ele é sobre a liquidez real da empresa. Então, muitas vezes eu vejo empresas faturando, mas como utilizam fluxo de caixa de pequeno porte, muitas vezes não está ali o valor real da demanda e dos pagamentos realizados, termina ficando totalmente complicado, entendeu? A liquidez. Então, a ideia é, se você tem várias contas para pagar no dia 10, que esse fluxo de caixa esteja saudável para o pagamento nesse período. O que é o plano de contas? É uma outra demanda que a gente trabalha bem, onde a gente vai conseguir ver em detalhes para onde está indo o dinheiro e o que está acontecendo com esse dinheiro. Então, o conjunto de categorias para organizar receitas e despesas, cada movimentação deve estar associada a uma conta. Então, as vendas, as contas de receita, as compras, os pagamentos realizados, salário, energia elétrica. Então, a categoria, o plano de contas, o ideal é que a gente realize um plano de contas que possa a gente visualizar essas despesas de forma mais unida. Por exemplo, a gente tem uma despesa normal e natural numa empresa, combustível, pagamento com gasolina. Se todo mundo compra gasolina, abastece o carro, aquela notinha, tem vários, dependendo da quantidade de carro que tem na empresa, todo mundo ali abastece. Como saber quanto é que eu gasto de gasolina por mês? Cria-se um plano de contas, onde toda a demanda de gasolina vai entrar ali naquele plano de contas. Então, você vai conseguir visualizar em um único período toda a gasolina paga pela empresa. Então, você começa a fazer o mapeamento das despesas. Isso vai facilitar você organizar a empresa em termos de desenvolvimento. Uma coisa que eu sempre digo, se a gente começa a mapear cada despesa, a gente começa a ver aquilo que é desnecessário, está constantemente sendo gasto, a gente conseguir administrar para gastar menos, e aí reduz o custo operacional da empresa, e às vezes até a gente observar que algumas demandas dependem da equipe. Uma coisa que a gente às vezes faz muito, a gente olha a demanda de energia, a empresa tem uma possibilidade de economizar com energia, um exemplo. Aí a gente vê que aquilo ali é algo que precisa que a equipe se organize para isso, que mantenha a vigilância. Muitas vezes é melhor você pegar 50% da economia que você faz com energia e jogar na bonificação de uma folha de pagamento. Isso a gente está falando em grande escala, onde a dificuldade de ter esse tipo de demanda pode vir a melhorar o processo interno de fazer com que a equipe esteja voltada a economizar os processos, né? Os custos operacionais, porque a gente sabe que isso também são muitos gastos, é um hábito errado que a gente tem, que a equipe tem, e a gente pode demandar nesse contexto. Isso é um dos pontos que a gente é importante realizar um bom plano de contas dentro do sistema. E aí, como montar esse plano de contas? Crie sempre uma categoria principal e uma subcategoria. Uma coisa bem interessante é a folha de pagamento. A gente cria ali a categoria do RH e coloca todas as despesas separadas. Salário, 13º, rescisão, vale transporte, impostos com FGTS, INSS, se você bota todos esses separadamente, você, quando precisa ver o que gastou com hora extra, o que gastou com salário, o que gastou com impostos, você consegue ver separadamente, mas você quer ver o fluxo total, como a folha de pagamento como um todo, quanto custa para você, você consegue realizar nesse contexto, fazendo a categoria principal e as subcategorias. Separar sempre as contas pessoais das empresas,
adaptar a realidade do cliente, isso é uma coisa também que a gente sempre faz, linguagem do cliente, tentar trazer um pouco para o DRE, para o fluxo de caixa, no plano de contas. Por quê? Isso não vai influenciar. Se, por exemplo, seu cliente fala, aqui a despesa com RH, coloque lá despesa com RH. A despesa com a folha, despesa com a folha de pagamento. Despesa com pessoal, despesa com pessoal. Porque não vai descaracterizar a parte técnica da operação, mas vai fazer com que a equipe que está em desenvolvimento com processos de implantação e organização de controle de contas está mais suscetível a ter uma linguagem mais simples, conforme eles mesmos já tratam, e isso facilita a adaptação de novos processos, que é verdadeiramente o controle de todas essas contas, para que a gente tenha esses resultados lá na frente. Seguindo o que é centro de custo. Esse centro de custo ele é muito utilizado quando algumas despesas você tem filiais, mas algumas despesas são utilizadas tanto na filial como na matriz, aí você pode utilizar o centro de custo para fazer essa separação. Eu também uso muito isso quando algumas empresas têm um novo investimento que está interligado ao fluxo de caixa da empresa atual. E aí você precisa saber quanto sair para essa demanda de um novo investimento. Então, ou você cria um plano de contas, ou você cria um centro de custos, porque às vezes está interligado a algumas informações, mas você consegue mapear quanto é um gasto esse novo investimento. Facilita muito no dia a dia da empresa. E aí a gente tem também a base, né, do que é um plano de conta e um centro de custo. Plano de contas é isso, salário, aluguel, centro de custo é quando ocorre uma filial, um administrativo, que é separar administrativo de produção. Então, isso facilita quando a gente incorpora o centro de custo na visualização como um todo. E outras despesas estão aglobadas. Eu vou seguir em frente mostrando a vocês passo a passo. O plano de contas já foi dado na realização de despesas, nas aulas de despesa, a gente falou, e a gente tem titulado material, todos os planos de contas detalhado para alguns tipos de empresa. Aqui eu vou fazer só uma demonstração para mostrar a vocês como funciona isso na prática. Dentro do sistema que a gente trabalha aqui, é um sistema mais incorporado, é um sistema que tende a ter uma visão mais ampla. A gente tem a base do plano de contas, ela vem basicamente sempre associado a despesas administrativas e comerciais. Essas são as categorias principais, né? Aí lá em cima, despesas com produtos vendidos. Então, você vê que existem as categorias principais. E dentro dessas categorias principais são lançadas algumas despesas, como aluguel, assessorias e associações de consultoria, cartório, combustível e translado, e por aí vai. E nela já vai interligar ao grupo da DRE em questão. Como aqui é uma base para teste, a gente tem no formato que vem no sistema, mas a gente vai organizando e estruturando de acordo com a realidade da empresa, tá? Tanto que ele não vem com o RH está misturado ao administrativo. Quando a gente faz na empresa, a gente separa, deixando o RH separado, porque visualmente é mais fácil da gente visualizar dentro. Patrícia, como é que faz isso? Normalmente a gente adiciona primeiro, o pagamento como item, folha de pagamento. E a gente cadastra. Automaticamente, ele está vindo aqui para baixo, um novo item principal, folha de pagamento. Está vendo aqui? Aí, dentro desse item principal, a gente vai cadastrar a demanda dessa folha. Eu já tenho a folha de pagamento aqui, em salário.
Exemplo aqui, encargos de salário 13º. Eu clico aqui nessa aba e aí eu faço a... deixa eu, deixa eu só lembrar como... Folha de pagamento, folha de pagamento, folha de pagamento. Pronto, a gente vai vir aqui, normalmente a gente utiliza dessa forma, a gente vem aqui, a gente exclui ele, tá? Ah, é porque eu tenho algumas demandas já nessa folha. E a gente vem adicionar aqui, a gente vem aqui em folha de pagamento e adiciona, tá? E na DRE também a gente cria um processo de folha de pagamento aqui dentro, vou mostrar a vocês já já. Então, isso vai trazer o quê? Uma facilidade da visualização do cadastro, tá? Isso vai facilitar demais o processo. Então, é essa estrutura que a gente tem que trazer para a empresa. Tentar olhar para a empresa. Aí alguém pode me perguntar: ah, mas isso aí não vai ficar de acordo com o plano de contas contábil. Não, gente, isso não é um plano de contas contábeis, é um plano de contas administrativo, onde a gente tem que fazer uma visualização para o gestor visualizar as despesas de forma administrativa e de forma real. A contabilidade, esse é o papel da contabilidade, é organizar a despesa lá de forma contábil, principalmente para a empresa do MEI e do Simples Nacional, que não tem a obrigação de interligar as despesas totais da empresa. Ela manda só o que é oficial. O que a gente sempre trata aqui é do administrativo da empresa, tá? Eu vou deixar esse link aqui, porque é bem interessante isso. A visão que a gente tem que dar ao gestor da empresa é a parte administrativa dela. Dentro desse processo, a gente volta aqui um pouquinho, a gente vai mostrar aí a parte do centro de custo, que é uma outra base também da operação, onde a gente vai formular as despesas com todo esse processo. Então, a gente tem aqui o centro de custo, onde a gente pode adicionar despesa, o centro de custo. Ah, eu quero que a folha de pagamento tenha um centro de custo, eu quero que o investimento com os novos funcionários tenha um centro de custo separado, que eu quero analisar, mesmo que ele entre lá no plano de contas de folha de pagamento como um total, eu quero que os novos funcionários eu possa visualizar exatamente por eles qual é a despesa deles, como é que eu posso visualizar. Então, eu coloco aqui um centro de custo, onde eu vou adicionar o plano de contas e vou adicionar esse funcionário. Vou fazer até mostrar a vocês isso no exemplo aqui de despesa, tá? Nessa despesa aqui, quando a gente coloca, o que a gente pode fazer? O 13º salário, né, que a gente tinha visto ali, que a gente estava colocando, tá? Ele veio para a folha de pagamento e eu informo que esse funcionário que eu estou lançando esse pagamento é um novo funcionário. Então, na hora que eu faço todo o lançamento que informo isso, eu consigo visualizar. Tem N funcionários, mas eu vou cadastrar esse funcionário específico que eu quero alinhar e deixar ele no centro de custo separado, que eu estou analisando. Eu coloquei 2, 3 funcionários a mais e preciso fazer uma avaliação futura sobre esse funcionário. Então, eu venho aqui e cadastro. Quando o plano de contas está cadastrado, eu consigo fazer tanto pelo salário o encargo, tá? Salarial desse funcionário, eu consigo visualizar ele sozinho, como eu posso também visualizar, quero ver todos os novos funcionários por plano de contas, para que eu possa visualizar
esse processo, ele vai estar também. Então, a ideia desse plano de conta é que a gente possa visualizar o tipo de despesa que essa empresa tenha, tá? E aí a gente vai dar andamento. A gente também vai falar um pouco da parte onde a gente faz o fluxo de caixa. E aí eu vou fazer a demonstração do fluxo de caixa e da DRE para vocês, para mostrar como isso funciona na prática. Então, se eu coloco o dia de hoje, aqui está a parte de julho, eu vou visualizar aí, ó, a despesa que eu lancei do pagamento. Então, ele está me dando exatamente o fluxo de caixa. O ideal é que as conciliações bancárias sejam feitas constantemente, ajustadas ao sistema, para que todos os bancos, todas as despesas e receita sejam lançados rigorosamente no sistema. O que vai me dar esse sistema? Ele vai me dar um fluxo de caixa real. Então, vamos dizer, eu tenho 10 contas numa empresa. Essas contas, se constantemente eu fizer a conciliação bancária, lançar, fazer a parametrização dessas contas de forma árdua e certeira, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter o saldo de todas as contas em um único lugar. Eu vou ter essa flexibilidade com o fluxo de caixa. E a ideia é essa, é que o sistema junte tudo que está distribuído em um único lugar. E eu consiga ter essa visão mais ampla de todos, sem precisar entrar conta com conta, verificar. Muitas vezes a gente acha que tem um valor numa conta, quando viu, entrou uma conta que não estava prevista, houve uma fraude, houve um pagamento indevido. Então, se a gente não faz a conciliação bancária, a gente não percebe esses erros que acontecem muitas vezes em contas bancárias. E aí, o que você também não tem? Você não tem de pronto todas as contas. Ah, Patrícia, mas aí eu quero ver só uma conta. Você pode ver apenas uma conta, como você pode ver todas as contas. Então, a ideia é que você tenha isso. Aqui na busca automática do fluxo de caixa, eu posso mostrar os saldos anteriores ou não. Então, pode ver que o saldo aqui vai modificar, porque eu acresci o que estava anteriormente lançado. E aí, ele me dá esse saldo do dia, mais o saldo que está no total de todas as contas lançadas. Então, isso vai fazer com que a empresa tenha um fluxo de caixa organizado. O que é esse trabalho? Esse é o trabalho de formiguinha, é o trabalho onde a gente tem que treinar a equipe, desenvolver o hábito na gestão de passar tudo que paga e tudo que recebe. Por isso que o ideal é que as contas pessoais se mantenham pessoais e que a empresa retire um saldo específico para essas contas pessoais, quando a empresa é muito grande, e trabalhar só com as contas não pessoais dentro do sistema. Quando você mistura todo o projeto, o ideal é que toda a empresa e todas as contas pessoais, pagamentos pessoais, sejam realizados constantemente no sistema, porque, de qualquer maneira, tu terá toda a conta da empresa lançada. Então, a gente tem que entender a maturidade administrativa da empresa, se ela ainda está misturando todas as contas, ela não consegue separar, então não adianta você insistir que ele separe, você simplesmente pede para lançar tudo que paga e tudo que ganha dentro do sistema. Isso vai facilitar ele ter uma visão geral, porque muitas vezes o gestor de pequenas empresas ele fatura para ganhar para ele mesmo. Então, ainda não está naquele faturamento de nenhum crescimento desenvolvido, onde ele vai abrir filiais, desenvolver processos mais burocráticos. Então, a ideia é que todos os lançamentos, sim,
independentes, sejam pessoais ou não, sejam lançados no sistema para que ele tenha um controle administrativo de um todo. E aí ele também consegue mapear as contas pessoais e entender quanto ele precisa por mês para tirar de Prolabore no futuro próximo. É assim que a gente realiza a assessoria, trazendo esse conhecimento para dentro da empresa e desenvolvendo isso constantemente para o cliente. Então, dentro desse processo, a gente tem aqui a visão do fluxo de caixa e a gente tem também a visão da DRE. A DRE é o fechamento de tudo que está sendo realizado na empresa. Então, se a empresa, o quanto ela faturou e venda, o que ela deduziu de impostos de venda, comissão de venda, devolução de venda. Então, tudo isso pode ser deduzido dentro de uma DRE. Aí a gente tem a receita líquida. A receita líquida, ela é o operacional. Depois dessa dedução, ela vem para deduzir o quê? O custo de mercadoria vendida. Isso é um ponto crucial. E isso é bem interessante. Se você tem um custo de mercadoria vendida de forma constante, organizada, e parte para outro processo, DRE é como se fosse a cereja do bolo, é o último estágio, mas tudo que a gente faz na base é pensando em trazer resultado para que a DRE atravesse de forma... Então, quando a gente cadastra um produto, mantém a entrada dele, atualizado o custo dele, a gente está fazendo o quê? A gente está criando o custo operacional, que é o custo de produtos vendidos. Então, se o produto é fabricado, você tem que ter o custo da fabricação desse produto, e aqui isso vai determinar literalmente como é que vai ser a venda e o custo dessa operação. Aí a gente tem lançamentos de todas as despesas administrativas, operacional, despesas comerciais. Como eu falei, eu sempre cadastro separadamente as despesas administrativas. Aí, deixa eu voltar aqui, cliquei no lugar errado. A despesa com folha de pagamento à parte, para que a gente tenha essa visão. Uma outra questão também que eu vou deixar aqui como bizu, faço isso constantemente nas empresas, para facilitar a visão do gestor na hora que abre uma tela dessa. Ele tem a despesa com o custo operacional da mercadoria vendida no ato, mas ele lá embaixo eu deixo um linkzinho só com o cálculo do que ele tem a pagar a fornecedor, que é diferente da despesa operacional vendida. Por quê? Muitas vezes você aqui vê o quê? O resultado da empresa sobre a venda. Mas o interessante é o fluxo de caixa, quanto você tem de a pagar fornecedor. No DRE, isso não sai, tá? E alguns clientes me pedem, eu acho que não é imprudente, ele fica abaixo do lucro e do prejuízo, não é para calcular e nem fazer nenhuma demanda, é só para visualizar. Tu faturou ali 100 mil reais, tu pagou de custo sobre mercadoria vendida 50 mil, e tu consegue rapidamente visualizar que tu tem 40, 50 mil para pagar de fornecedor. Então, tu não está tão livre nesse contexto, porque tu ainda tem uma demanda para pagar fornecedor. Ah, não, só visualizei 10 mil, isso quer dizer, tá legal, porque tu tem 10 mil de fornecedor para pagar, tu conseguiu faturar 50 mil, então tu tinha produto em casa pago. Então, tudo isso tem que ser visto de forma que a gente possa gerar uma gestão no negócio e visualizar isso de forma consciente. Como aqui não é uma lançamento padrão, organizado, em que a gente tem aí despesas todas ajustadas, mas ele consegue mapear todas as despesas, tá? E aqui é a configuração da DRE. Como eu falei para você, a gente consegue configurar essa DRE para deixar dentro da estrutura que a gente precisa. Aí uma coisa que eu vou até fazer aqui para vocês verem seria a despesas. Deixa eu voltar lá na DRE para mostrar a vocês uma questão. Aqui em despesas operacionais, a gente tem administrativa operacional e do comércio. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, dentro dessa despesa operacional, certo?
a despesa com folha de pagamento. Então, eu venho aqui, clico em despesas operacionais, despesas com folha de pagamento e consigo trazer todas as despesas com salário, décimo, folha para cá. Isso é que vai facilitar o desenvolvimento da DRE e fazer com que isso funcione bem. Então, a gente tem aí, ó, a despesa com folha de pagamento. No momento em que eu incluo todas as despesas da folha junto, eu consigo ter essa separação do que é administrativo, do que é operacional, do que é comércio e do que é a folha de pagamento. Isso facilita demais no dia a dia da gestão. Então, a gente tem que trazer esses recursos práticos para que o gestor consiga visualizar isso de forma rápida e eficiente. Então, desenvolvendo a DRE é para isso, é para que a gente traga esses resultados de forma bem mais rápida e tranquila. Então, a DRE é para isso, é o resultado de tudo que você faz no dia a dia da empresa. É um resumo. A DRE também ela pode ser vista de mês em mês, por anos. Ele tem também pelo centro de custo, então, se eu ponho aqui a DRE por centro de custo e por data de movimentação, ele reflete o fluxo de caixa. E data de competência, ele reflete a data da operação que a DRE compete. Então, esse sistema ele traz isso também nessa gestão de DRE, já para que você possa desenvolver isso de forma aos R$ 1.000 que eu lancei em folha de pagamento. Aí eu mostrei a vocês que ele sai certinho, tá? E esse seria o fluxo de caixa por movimento. Então, a ideia é essa, é que a gente tenha uma DRE, para ter uma DRE organizada e que os dados sejam reais e o que aparece aqui no finalzinho seja verdadeiramente real, precisa que a base de contas a pagar e contas a receber seja minuciosamente realizada dentro do sistema. Aí a gente consegue literalmente desenvolver todo o trabalho de forma árdua e organizada. E aí traz resultados reais. Aí você vai entender sua operação como um todo, se ela está lhe dando lucro ou se ela está lhe dando prejuízo. E de forma bem rápida e simples. Então, o sistema de gestão que muitas vezes as pessoas não querem preencher, acha cansativo, acha difícil, mas ela te dá um resultado preciso do teu negócio. Voltando na DRE, a gente... Então, aqui são algumas das vantagens para aplicar essa estrutura. Então, é uma visão clara das finanças, a gente reduz os erros manuais, então a gente vai conseguir realmente ter essa gestão de forma tranquila. A análise gerencial com base técnica, então a gente vai trazer essa análise gerencial e mais valor na entrega da assessoria. Então, a gente vai trazer o resultado que a empresa precisa para fazer caminhar, desenvolver, para trazer uma gestão. Então, a gente, aos poucos, vai trazer essa estrutura para dentro da empresa. E aí, a gente tem também, né? A empresa não precisa adivinhar números, você precisa organizá-la. Então, essa é a função, é a gente trazer esse desenvolvimento, desenvolver a empresa como um todo e trazer essa estrutura para dentro da empresa, como assessoria administrativa, como administradores profissionais, é desenvolver a empresa, trazendo maturidade a ela para que ela desenvolva esse trabalho de formiguinha, que é controlar a parte de contas a pagar e receber num único lugar e consiga visualizar isso de forma real. E aí a gente vai entrar um pouco mais, na próxima aula é a mentalidade do administrador de sucesso, como pensar para crescer. Então, a gente vai trazer um pouco mais aí sobre a assessoria administrativa e essa mentalidade, para a gente desenvolver o processo de administrador dentro das empresas como assessoria. Mais uma vez, eu quero agradecer
essa aula que foi dada, que faz parte aí da administração na prática, nesse desenvolvimento no dia a dia de todo o negócio. Agradeço a todos, tenham uma boa noite